Camarins, palcos e coxias, tudo sem brilho e movimento. Em cena, nenhum artista. No teatro, shows e peças canceladas. No cinema, nenhuma estreia. Meia porta, sem bilheteria ou mesmo o senhor que vende pipoca. Os museus e espaços culturais também desligaram as luzes e saíram de cena. As atividades do setor cultural foram atingidas pelo isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus. A produtora Renata Blasi conta que o mercado cultural já vinha enfrentando dificuldades, mas nada parecido com o que acontece hoje. Quando a pandemia chegou ao Brasil, ela estava em São Paulo, com o espetáculo Uma Frase para Minha Mãe, com a atriz e diretora Ana Kfouri. O público já estava com medo de ir, a gente estava meio sem saber se ia continuar ou não, tudo muito novo, com a questão do isolamento social. Então foi essa loucura. Voltamos para casa, nosso cenário ficou todo montado lá e a gente sem nenhuma perspectiva de retorno. Quando um artista tem o espetáculo cancelado, produtores, diretores, contrarregras, figurinistas, maquiadores, vendedores, técnicos de luz e som, todos ficam sem trabalho. A crise da cadeia, que tem no artista sua ponta mais reconhecida, atinge principalmente quem atua por trás dos palcos e das câmeras. Todos nós estamos passando dificuldade. A parte chamada parte técnica, a parte que o público não vê, né? A infraestrutura do teatro, da carpintaria teatral, ela está totalmente abalada. A gente não sabe, tem muita gente já indo para outras atividades. Aurélio de Simone é considerado um dos maiores iluminadores do teatro brasileiro. Ele conta que é aposentado, mas seguia trabalhando para complementar a renda. A situação para ele só não está pior porque a esposa dele também ajuda no orçamento familiar. Eu tenho a comida, graças a Deus, quer dizer, graças a Beth, entendeu? De fazer essa atividade, de manter a casa, mas eu não, eu estou de pés e mãos atadas. A pandemia afeta uma das principais fontes de sustentabilidade econômica da cultura do país, o público. No momento, ainda não é possível medir os impactos econômicos e sociais. O que existe é um esforço conjunto para seguir em frente. Eu soube de coletivos de figurinistas que estão usando o acervo pessoal delas, vendendo o acervo pessoal para poder ter grana, fazer dinheiro, já que não consegue produzir figurino. Técnicos de iluminação que estão disponibilizando a sua mão de obra para poder fazer pequenos reparos nas casas das pessoas. O movimento para amenizar a crise no setor tem sido feito. E mesmo com muito esforço dos profissionais e da sociedade civil, a ajuda não consegue alcançar todo mundo. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, o setor cultural envolvia, só em 2018, mais de 5 milhões de pessoas. É muita gente para ser atendida, né? É pouca ajuda, acaba sendo pouca ajuda por maior que ela esteja sendo feita, né? Os artistas se mobilizaram, começou esse movimento também de lives as lives maiores de YouTube, que com aquele QR Code você consegue doar também. Uma solução que tem sido aguardada é a verba da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, sancionada em junho. A lei estabelece ações para garantir uma renda aos trabalhadores da área da cultura, além da manutenção dos espaços durante a pandemia. Na prática, o governo federal vai transferir a verba para estados, Distrito Federal e municípios, para que os valores sejam distribuídos. O valor de 3 bilhões de reais vem do Fundo Nacional de Cultura. Me preocupa muito a estrutura das secretarias estaduais e municipais para transferência dessa verba. O Estado do Rio de Janeiro, só a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro, receberá 104 milhões. A Secretaria Municipal, 38 milhões. Me preocupa muito a falta de estrutura, que não consegue nem coordenar a pequena verba que eles já possuem e eles recebendo uma verba desse tamanho. O Aurélio, que conhecemos no início desta reportagem, ressalta que no momento não dá para saber quando será possível ver de novo aquela relação íntima que se constrói entre palco e plateia. A gente não está podendo trabalhar
né? Porque está faltando a nossa razão, que é o público. O teatro, as artes e a cultura na sua plenitude, ela só voltará com a vacina. Não há outro jeito da gente voltar como funcionava antes.